Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao AceleraCast, primeiro episódio aqui de 2026, nova temporada. E eu tenho o prazer de anunciar aqui o Emerson, né, que está aqui já há algum tempo na aceleração de vendas, quase 4 anos aí, ajudando pessoas e empresas a venderem mais e melhor comprovadamente. Emerson, prazer enorme ter você aqui. A gente vai falar muito sobre treinamento e desenvolvimento, as tendências, o que você tem visto no seu dia a dia. Queria então que você se apresentasse aqui, fosse muito bem-vindo a esse primeiro episódio de 2026. Legal. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui contribuir, trocar essa bola contigo, que também é um mestre do TID, né? E juntos aqui fazer parte de mais esse podcast que tem como propósito desenvolver a próxima geração de profissionais de vendas. Emerson, então você que tem rodado aí, ou pelo menos falado, e agora presencialmente, graças a Deus, estamos voltando, o que você tem sentido de dor, assim, quando você olha de maneira empática para os profissionais de TID, né, os gerentes de RH, as pessoas que a gente acaba convivendo aqui, o que você tem sentido no coração deles, que é o maior anseio, a maior vontade, enfim. Fala um pouquinho aí dessa experiência que você está tendo com muitos profissionais dessa área. Perfeito. Quando a gente fala de TID, né, treinamento e desenvolvimento, a gente sabe que entra na palavra-chave, que é uma dor para o nosso país, infelizmente, né, ainda continua sendo uma dor, que é a educação, né? Então, nos mais diversos desafios de educação, seja acessibilidade em determinados estados, seja a faixa etária, né? Então, a gente está num momento singular no nosso país, onde temos uma expectativa de vida muito grande, né? De idade. Então, a gente sabe que tem muitos profissionais hoje que convivem com pessoas de 20, jovens de 20, 25 anos, com pessoas de 50, 60 anos trabalhando na mesma função, às vezes, né? Alguns também voltando para o mercado e assim por diante, né? Então, a gente sabe que a educação é uma dor para o nosso país. E aí, quando a gente olha para esse cenário, entendendo que a educação ela serve como combustível para a formação de profissionais, entendo que essa dor não é uma dor só de escola pública, escola particular ou de universidade. Também é, mas hoje muito mais para as corporações. As corporações, elas contratam pessoas, precisam da mão de obra do trabalho delas, mas elas sabem que não vai achar no mercado brasileiro alguém altamente qualificado. E às vezes essa pessoa altamente qualificada, quando ela existe, né, ela presta serviço para empresas de fora. Então ela acaba sendo capturada, né, esse talento acaba sendo capturado por países do exterior. Então, quando eu olho para esse cenário e eu penso na chamada educação corporativa, esse é o primeiro desafio e a primeira dor, né? O que já nos traz a visão de que o trabalho para o TID só vai aumentar, né? Então, quanto mais pessoas contrata, menos qualificadas elas são, e aí eles têm o trabalho de qualificar, né? Uhum. Então, se tem algum profissional hoje, né, olhando para o time de TID, né, eu faço as reuniões e vejo lamúrias, dores, discussões, dificuldades, e são dificuldades reais, mas vejo que são profissionais que estão em alta no mercado, porque de fato eles precisam trazer soluções, trazer uma discussão rica, precisam atuar como nós, né, consultores internos, né, para poder trazer essa visão mais ampla sobre a dor e, peraí, se você quer esse tipo de treinamento é para resolver qual dor exatamente, né? Então é entender de fato a necessidade. E aí eu vejo que para eles que nós conversamos, eles precisam de um parceiro para isso. E aí a aceleração de vendas está para esse cenário, né? E eles também precisam desenvolver esse senso crítico na hora de poder filtrar uma demanda, entender realmente qual que é a dor e o impacto que isso pode gerar, né? Para daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos e assim por diante. Então, eu começaria por essa dor e a notícia boa que eu tenho para o time de RH de TID é que o trabalho ele só vai aumentar, né? Boa, muito bom. É isso, né? A gente vive uma situação de quase pleno emprego, vamos dizer assim, né? Então acho que isso que o Emerson trouxe é muito legal, porque você, no fundo, tem cada vez um número de pessoas disponíveis para trabalhar menor, ou seja, o que você contratava antes com uma nota 7 ou 8, você já vai baixar um pouquinho a régua e vai trazer pessoas para sua empresa com uma nota 6,5, 7, e aí vai restar o trabalho para o time de treinamento e desenvolvimento, né? Então, essa é inclusive uma tendência, a primeira tendência que a gente coloca aqui no nosso e-book Tendências de Treinamento de Vendas, né? Para crescer vendas, acelerar vendas. Muito legal, Emerson. E uma coisa que a gente sempre troca, assim, né? Você já está na aceleração, vai completar 4 anos, o que para a gente é uma satisfação muito boa, né? Como é que você vê a palavra constância, assim, né? E digo isso muito no ambiente pessoal, no desenvolvimento pessoal de você enquanto, né, hoje líder de vendas da empresa, head de vendas, quanto do ponto de vista do desenvolvimento constante dos times comerciais.
Porque uma coisa que a gente vê muitas vezes são treinamentos muito spot, né? Eu quero treinar meu time nessa competência. Eu tenho 2 horas, tenho 1h30, tenho 4 horas. Como é que você vê a palavra constância fazendo parte do desenvolvimento tanto do indivíduo vendedor quanto dos programas de educação corporativa? Perfeito. Eu penso que constância é a frase que talvez esteja faltando no mindset das pessoas que formam esses profissionais. Eu não diria que talvez, na minha leitura pelo menos, que essa constância ela não está no coração ou na mente do treinando, mas sim dos líderes, né? Você diz assim, tá faltando a constância no pensamento do líder. Isso. O treinando talvez queira constância, mas os líderes não programam constância. Perfeitamente. Tá. Porque o que a gente até costuma conversar bastante, a gente entende que o RH, né, o DHO, enfim, todos os nomes que a gente já sabe que trazem esse olhar de fortalecer, capacitar, dar musculatura para os recursos humanos, né, que é o que a gente colocou aqui no começo, eles contratam treinamento esperando desenvolvimento. E aí talvez essa seria a primeira grande semântica do TID, né? Treinamento e desenvolvimento. Porque senão poderia ser só a área de treinamento, né? Sim. Ou só a área de desenvolvimento. E a gente sabe que existem também essas áreas. Mas por que é a mesma área? E aí a minha leitura é de que treinamento é algo pontual. O desenvolvimento é algo constante, né? E aí, talvez a gente poderia traduzir essa constância com a palavra desenvolvimento, né? Então, se algo está envolvido, a gente precisa desenvolver isso, né? E a gente sabe que para desenvolver algumas coisas demora um pouco mais, né? Para cortar uma fita muito grossa, às vezes, você tem que passar ali a navalha várias vezes na sequência, né? O cara, quando ele tá com o machado para cortar uma árvore, até ele gritar madeira, ele tem que fazer muito esforço, né? Muito exercício. Então, talvez isso que esteja faltando na mentalidade da liderança. E aí, por que eu falo de liderança especificamente, né? Porque quando você traz esse olhar do preciso desenvolver o meu time em 2 horas. Peraí, cara, 2 horas para desenvolver alguém não é tão fácil, né? Tá aí os profissionais de psicólogos, né, psicanalistas, terapeutas que estão para provar pra gente de que não é tão fácil assim. Você pode até destravar uma coisinha ou outra, mas mudar a vida do cara em 2 horas não dá. 8 horas num dia só também não dá, né? Então, para isso precisa-se de constância, precisa-se de desenvolvimento, dar tempo ao tempo, né, como se diz, né? E aí, a liderança hoje não está disposta a fazer isso. Voltando mais uma vez para a primeira dor que eu falei da educação, espera-se com que o cara já venha pronto, né? E eu estava até conversando com um amigo meu nesse final de semana, né, um pouco a respeito desse desafio, né? E é curioso, assim, como dentro da sociedade, né, na vida do ser humano, né? Primeiro que ninguém é completo, né? Então o líder, ele é um líder porque ele tem a equipe. E a equipe tem o líder porque eles são uma equipe, né? Então, o líder, ele tem coisas que o liderado não tem, o liderado tem coisas que o líder também não tem. Então, por isso que eles se complementam e jogam juntos, né? E por que eu trago isso? Porque conversando com ele eu pude ver muito disso. Tem pessoas que são muito especialistas em algumas coisas, outras em outras, mas a gente fica numa velocidade hoje, né, do século XXI especificamente, tão grande por resultado, que a gente espera que, cara, fala sobre isso que tá na minha cabeça aqui, que eu já entendi, em 2 horas pro meu liderado, que ele vai entender rapidinho. E a gente sabe que não é assim. Então a liderança, ela tá numa visão executiva, como já pede pelo cargo, tão grande que ele espera com que treinadores como nós, né, da aceleração ou de qualquer outra consultoria, entregue a mesma mentalidade, pegue o pendrive da cabeça do cara e coloque na cabeça do seu treinando, e ele vai rodar rapidamente assim. E a gente sabe que não vai ser assim, né? Seria como a gente tentar observar que a mentalidade executiva ou de execução não é a mesma mentalidade de evolução. Perfeito. Né? Então, quer dizer, do mesmo jeito que eu te dou um comando, vai lá e execute isso do ponto de vista de liderança executiva que você tem que fazer, do jeito muito pragmático que o mundo corporativo exige, eu estou pensando que eu vou dizer, desenvolva-se nessa competência. E você vai sair de lá depois de 2 horas com tudo desenvolvido. Sim, perfeitamente. Como se fosse uma pílula do Matrix, né? Você tomou e já tá recebeu resolvido. tudo. E não é assim, né? O desenvolvimento, ele pede por um espaço, uma depuração. Poxa, acabei de aprender sobre escutativa. Mas como que isso se aplica na semana, no meu dia a dia? Ele precisa depurar, ele precisa fazer as sinapses, né? Conectar tudo isso. E educação é isso, né? Uma palavra que eu gosto bastante, talvez a gente poderia dialogar um pouco mais em cima dela, que é derivada da educação, é a aprendizagem, né? E, de certa forma, o ser humano ele está aprendendo a todo instante, né?
seja numa fechada na rua, seja numa discussão com o irmão, com a irmã, com os pais ou com um ente querido. Tudo é um aprendizado, né? A gravação de um podcast, enfim. Então, um ambiente de aprendizagem é um ambiente de constância. E, consequentemente, um ambiente de desenvolvimento. Então, acho que talvez falta... E aí a palavra certa seria cultura, né? Inclusive, uma das tendências, né? Cultura de aceleração de vendas, a gente trabalha isso. É criar um espaço de aprendizagem, onde todo mundo ali está pronto, aberto, adepto para aprender. Seja o líder, né? No caso do líder, a ser um bom líder, seja o liderado a ser um bom liderado e entregar o trabalho dele, né? Maravilha, muito bom. Muito bom, Emerson. Legal você trazer a palavra aí, aprendizagem, né? Eu acho que de fato é a questão de como a gente aprende, assim. E tem sido muito interessante nas experiências que a gente tem vivido juntos, né? Para quem está nos conhecendo agora, então o Emerson faz muita parte comercial de vendas e aplica alguns treinamentos, como programação neurolinguística, dentre outros, e eu acabo também aplicando alguns treinamentos, palestras, etc e tal, né? Mas a gente vê como é importante essa aprendizagem, né? Principalmente quando a gente respeita o conhecimento do outro. E eu acredito que talvez, acho que a gente poderia investir um pouco mais de tempo, né? Quando a gente olha do T&D, eu penso que a gente tem muito uma expectativa em que os líderes ligam para o T&D e falam, cara, eu tenho esse problema. E o T&D ou o RH fica ali, numa angústia, dizer, cara, qual a solução perfeita para isso? Só que o líder que demandou, ele é parte do problema. O T&D também é parte do problema e principalmente os treinandos, que são os vendedores, também são parte do problema. Então, na minha leitura, como é que a gente constrói junto com esse time? E pra gente que tem bastante experiência e tarimba em vendas, né? A gente faz rotas, depois a gente pode até falar um pouco da última rota que a gente fez junto aí com os vendedores, mas a gente olha assim e fala assim, cara, como é que eu não posso incluir o conhecimento de toda essa plateia? Tivemos agora numa multinacional de pneus, que tinham 180 pessoas na plateia, como é que eu posso fazer um monólogo e não respeitar a inteligência coletiva que está presente naquele ambiente? Porque isso também faz parte da aprendizagem, né? Quando as pessoas vão contribuindo e você vai jogando com as pessoas, você vai criando um novo campo, né? Napoleão Hill já chamou isso aí de mastermind, né? E muitas vezes os nossos treinamentos, o Emerson sempre acompanha aí todos os treinamentos, ou a maioria deles, ele fica lá na plateia junto com a turma, então ele consegue ter insights de quem está do ponto de vista da plateia, né? Queria que você trouxesse um pouquinho assim, como é que é essa sensação do cara estar dentro do mastermind, do cara poder participar, né? Ele começa a ver que, cara, não é que tem um palestrante que sabe tudo e eu que não sei nada. A história do aluno, né? Aquele que não tem luz. E no nosso caso a gente fala assim, cara, você tem tanta luz quanto quem está no palco. A questão é que estamos em papéis diferentes e contribuindo um com o outro. E é impressionante, né? Isso que eu queria que você compartilhasse. Vou encerrar aqui minha longa pergunta. Mas é impressionante como a energia do ambiente cresce quando as pessoas da plateia começam a contribuir e a gente começa a jogar com a plateia e aquilo que era para ser um professor-aluno vira um ambiente de mastermind em que fica todo mundo contribuindo com o ambiente. Como é que você sente isso, você que muitas vezes está junto da turma lá, e como é que tem sido o feedback da turma? Legal. Cara, tem sido bem impactante, assim, né? Porque realmente, quando as pessoas falam treinamento, já remetem a uma sala de aula, é realmente todo mundo virado para frente, olhando ali para a pessoa que está no palco, né? Para o mestre, para o treinador e assim por diante. Mas realmente o convite para poder ter mínima responsabilidade com as pessoas é realmente trazê-las para o campo do treinamento, né? E eu percebo que esse é o nosso grande diferencial na nossa abordagem, que parte do nosso lado, né? Enquanto treinadores, do respeito enquanto aquele profissional que está muito mais anos do que a gente exercendo aquela função, e de realmente ter o feedback dele, ter a conexão humana, né? Talvez eu acredito que isso esteja faltando no ambiente de aprendizagem, no ambiente escolar, no ambiente universitário, no ambiente corporativo, né? Tanto que o termo é educação corporativa. Mas como é que a gente vai ter uma educação corporativa sendo que não é um ambiente de aprendizagem, né? E aí é legal quando a gente fala dos vendedores em si, né? Pelo menos a turma que a gente fala, né? Então por isso que eu já respondo a sua pergunta a partir disso, que já é um público muito enérgico, né? E aí tanto que quando fala-se de treinamento para eles falam, caraca, mais uma aula, coisa chata, não sei o quê, quem que vai ser, né, o professor Girafales que vai falar comigo, né? e a gente surpreende já por essa abordagem, por não ser o cara que tá de terno e gravata,
de bigodinho, como o professor Girafales, com chapéu, esperando nenhuma pergunta aparecer, né? O cara que tem toda a autoridade. A gente passa esse spot, né, essa luz, para os treinandos. E aí os treinandos vê dinâmica nisso, porque, opa, eu fui confrontado, opa, eu fui chamado a atenção, opa, o cara quer que eu responda, traga uma opinião sobre, um comentário sobre aquilo que ele falou. E aí isso torna ele responsável pelas atitudes e ações que ele coloca, né? E entra muito no que você acabou de colocar, de que todo mundo tem uma meia-culpa para um problema, né? E aí os treinamentos, eles servem justamente para isso, né? Para resolver um problema, né? Então, se participamos de uma convenção, como a gente participou, né, recentemente agora nessa convenção, na quinta-feira passada, a gente pôde ver que existe um problema que precisa ser resolvido em conjunto. E como que a gente vai resolver um problema em conjunto, sendo que a gente não está co-construindo um ambiente de aprendizagem? Porque se eu tivesse a solução, né, ou nós, enquanto treinadores, tivéssemos a solução, a gente chegava lá com um slide maravilhoso e fala, cara, ó, aqui é a solução de vocês. E a gente sabe que não vai ser a solução mais pronta. Então, por isso, convidá-los para participar dessa solução é importante. Porque existe algum ponto de vista no qual nós, treinadores, não estamos vendo. E digo mais, talvez até a liderança que nos contratou não esteja vendo. E aí nós, para trazer aquela contribuição, aquela discussão, traz esse lugar. Então, eu penso que, primeiro, é muito interessante e poderoso o ambiente que nós, eu e você, construímos nos treinamentos, porque faz parte de um ambiente enérgico. A gente traz a energia do palco, a energia da plateia para o palco, e não o contrário, né? Sim. Não o palco dando energia para a plateia. Sim. E ao convidar isso, a gente desce do palco mesmo, conversa olhando olho no olho, enfim, as luzes do palco que se virem para nos encontrar no meio do povo, né? No meio dos vendedores. E aí a gente consegue, a partir do nosso grito de guerra, a partir do nosso carisma, realmente conduzi-los para aquilo que a gente quer. Que é realmente ser um time, né? Que, como já dizia aquela convenção, né? De uma só voz, um único time, né? Então, eu vejo isso em todos os nossos treinamentos, não só nesse, né? Legal, muito bom. Eu acho que é muito da nossa característica, né? De colocar o pé na rua mesmo, a barriga no balcão, como a gente diz, né? Nós tivemos recentemente fazendo uma visita com o time da Copa Gás, né, que é uma empresa aí bastante grande, Copa Energia, né? E aí foi muito interessante. O Emerson foi fazer uma visita com uma turma, eu fui com outra turma, e, é contagiante quando você vai pra rua e tem os perrengues todos que passa, né? O cara não tem onde estacionar, tem que eventualmente ali achar um lugar para almoçar, ver uns clientes falando algumas coisas que não gostariam e etc e tal. Mas é isso que faz com que a gente tenha o diferencial de trocar de igual para igual, né? Então eu adoro quando estou eventualmente ministrando uma palestra e alguém, levanta com aquela cara de que vou derrubar o palestrante. Eu falo, bom, que bom, vamos lá, porque aí fica com energia boa, né? Porque o vendedor bom, ele é meio desafiador, né? E aí o cara faz uma pergunta e você consegue entrar na onda sem desafiar nem nada, mas, cara, pô, legal, eu fui lá, eu tava na rua, vi você vender, eu sei como é que funciona, né? E eu acho que uma das características nossas nesse sentido é que a gente consegue tanto falar lá pro cara que vende pra Mercedes-Benz na Alemanha, né? Como temos clientes com esse perfil, quanto pro cara que tem que vender lá no varejo, eventualmente tintas e tudo mais, né? Então essa energia que nos motiva assim, por isso que a gente chama aceleração de vendas, né? É isso mesmo. Muito bom, Emerson. A gente recentemente escreveu, então, esse e-book, 26 tendências de T&D para aceleração de vendas em 2026. Toda vez que a gente escreve isso, a dor é assim, o ano vai subindo, né? 2026. Aí você fala assim, pô, mas 2026 é muita coisa. O pessoal quer consumir rápido, etc e tal. Nós vamos dar um jeito de entregar isso rápido para vocês, com vídeos de 1 minuto para cada tendência, mas a gente gostaria de trazer com profundidade, porque a gente vê, né, agora ainda mais com a inteligência artificial, acho que a grande vantagem desse e-book é que ele não foi construído com inteligência artificial, foi construído com ajuda, mas não com a inteligência. Então, às vezes, você pega 2, 3 e-books de fornecedores distintos, é quase falando a mesma coisa, né? Todo mundo foi falar da inteligência artificial aí, de certo é completamente disruptivo, mas na minha leitura ela é uma das tendências que a gente tem que tomar cuidado. E eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso, Emerson, porque na minha leitura, assim, inteligência artificial, cada vez que aparece uma novidade, a gente fica embriagado por essa novidade e esquece das necessidades anteriores à inteligência artificial, que é, por exemplo, como é que o time de vendas aprende.
Porque senão eu vou dizer, vou botar inteligência artificial. Mas tem um gap antes, né? Você comentou da aprendizagem lá, a gente, né, os times de vendas, 73% dos vendedores não tinham a intenção de serem vendedores, eles se tornaram. Então, essa galera chega para ser treinada e a gente quer treinar o cara em inteligência artificial, mas ele não está preparado para ser treinado. Porque não está no mindset dele treinar, se desenvolver, estudar, é algo que não faz muito parte do dia a dia dele. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessas duas tendências que estão presentes, né? Uma delas é da embriaguez que eventualmente a inteligência artificial pode trazer. Os vendedores vão deixar de existir, nosso software vai fazer tudo, o CRM agora que vai funcionar, etc e tal. Essa embriaguez que a inteligência traz. E também do ponto de vista de que, às vezes, tem ensinamentos mais básicos, como o pensamento analítico, que eu posso trazer para treinar na inteligência artificial. Então, desse outro aspecto do como é que eu preciso preparar o campo para treinar qualquer coisa, inclusive inteligência artificial. Perfeitamente, perfeito. O que a minha leitura, e até colocando o ponto que você trouxe, né? Quando a gente fala dos vendedores, mais uma vez, é um profissional que não é profissional, né? Pelo menos na característica de formação, né? Enquanto profissional. Então, não existe uma faculdade de vendas, não existe uma universidade de vendas, ninguém levantou o caneco para poder dizer que é um vendedor, né? Então, as pessoas se tornaram vendedores, eventualmente estudaram outra coisa e chegaram ali, né? Inclusive, falando da Copa Energia, né? Quando a gente fez essa visita, o vendedor no qual eu acompanhei, ele é justamente o cara que está estudando sobre energias renováveis. Então, algo muito específico do mercado dele que, se ele sair do mercado dele, ele vai ter que estudar uma outra coisa, porque é muito específico. Mas ele é um vendedor. Então, ele precisa daquele conhecimento técnico, porém, ele cresceu na vida com as soft skills que hoje o mundo pede para com que todos tenham, né? E antes não era tão valorizado, né? Enfim, nas escolas, nem em meios familiares, né? Era tão valorizado assim. Então, quando a gente coloca esse ponto, a gente entende que estamos falando de um profissional, vou usar um termo aqui, talvez rebelde, assim, né? Que cresceu nessa rebeldia, né? Vou andar na contramão do mundo, né? Vamos colocar assim. E isso levou ele ele, enquanto personagem vendedor, a um lugar de status. Hoje, né, costuma-se dizer de que hoje o único cara que pode ganhar tanto quanto ou quase próximo de um dono de empresa é um vendedor. Porque ele foi lá para fazer o que o técnico de agrícola, o técnico de energias renováveis não fez. Foi lá e fez a venda, né? Essas habilidades são habilidades nobres. Mas por ele não ter desenvolvido por um bom tempo o pensamento analítico, a capacidade matemática, por exemplo, a capacidade racional, né, lógica, crítica da coisa, provavelmente ele vai terceirizar tudo isso para uma ferramenta que hoje tem sido a inteligência artificial. E eu falo hoje porque antes já houveram outras ferramentas que não eram inteligências artificiais, mas que ele também terceirizou em algum nível, né? E não só o vendedor, claro, grandes empresários, né? Quando veio o Salesforce, né? A grande frase do Salesforce era instale o Salesforce e venda automaticamente. E a gente sabe que hoje muitos Salesforces criaram, pelo menos ali em meados de 2014 e 2015, criaram máquinas de jogar cliente fora. Né? Converteram clientes, mas acabava não concluindo a venda. Por quê? Porque além da parte técnica que um Salesforce hoje pode entregar muito bem, tinha a parte comportamental que o ser humano, o vendedor, já tinha muito desenvolvida. Então a gente vê aí uma via de mão dupla andando. Hoje o profissional de vendas do futuro, que é essa nova geração no qual a gente se depara e a gente encontra no mercado alguns despontando, mas uma grande parte, talvez diria que 90% ainda não está nesse lugar, e por isso nós, a Aceleração de Vendas, existimos, é fazer esse cara se tornar não só um cara que tenha as duas mãos, mas que ele saiba transitar entre as duas, né? Então, nem hard, nem soft. É a flow skill, né? Então, como que ele flui no meio dessas habilidades, sabendo o momento certo para usar isso. Então hoje, por exemplo, eu, enquanto vendedor, head de vendas, utilizo pra caramba a inteligência artificial. Me ajuda, eu ganho tempo, eu consigo ter produtividade. Aquela ideia que eu, anos atrás, no começo da aceleração, precisava de 3, 4 horas para construir aquele raciocínio lógico para vender para o meu cliente, hoje eu consigo resolver em questão de 3, 5 minutos com a inteligência artificial. Mas ainda assim, precisa-se da minha inteligência e criticidade para criar um storytelling com os dados que eu tenho, para poder trazer contexto o suficiente para a inteligência artificial sintetizar isso para mim. Então, se existe uma sabedoria
no qual o ser humano tem, que a inteligência artificial ainda não tem, é justamente essa capacidade de síntese, né? A gente costuma dizer de que as coisas mais maravilhosas que tem no mundo são, as coisas mais inteligentes que tem, né? São aquelas coisas complexas que são simplificadas, né? No simples que mora a sofisticação. E aí quando a gente fala da inteligência artificial, a gente tem essa dificuldade ainda de muito pela embriaguez da inteligência artificial, né? De se apegar a ela e dizer que ela vai resolver todos os problemas. Mas, cara, pensa como que você consegue construir aquele raciocínio, aquela ideia, aquele discurso, aquele argumento, e aí você conta para a inteligência artificial como um parceiro, um agente que te ajuda a melhorar aquilo, potencializar aquilo. Então, realmente, né, como já é uma fonte da pesquisa, inclusive está no nosso e-book, né, a inteligência artificial mais a inteligência humana gera inteligência exponencial. E aí não estamos nem vendo a crista da onda da exponencialidade, porque estamos contando com a IA e não estamos contando com a IH, né? Inteligência humana. Então, eu acho que esse é o ponto que precisa ser desenvolvido, né? Excelente, cara. Acho que é isso mesmo, assim, a gente, o Emerson trouxe um termo aí de flow skills, né? Eu digo que os flow skills são as competências para superviver. Ou seja, como é que você navega entre as hard e as soft skills de um jeito que você consegue ser leve, né? Porque, de fato, cara, a gente tem que entender tudo de inteligência artificial, depois tem que entender tudo de inteligência emocional. Olha que, né? Eu fico no artificial e no emocional. E agora a gente já pode usar a inteligência artificial para entender sobre inteligência emocional. Exato. Uma das maiores utilizações do ChatGPT é o fato de você ficar trocando ideia com ele sobre problemas que você tem, né? Sim. E ele vai sendo o seu terapeuta ali, o seu psicólogo, enfim. Vai sendo a ferramenta que você troca, né? Mas eu diria que talvez que a parte essencial, né? Enfim, tentando encerrar um pouco esse tema aqui, é o fato da gente ensinar as competências daquela frase do Alvin Toffler, né? Então talvez seriam as learning skills, ou seja, a competência de aprender, desaprender e reaprender. Né? A gente está cansado de ver, de entrar em salas de aula de pessoas que estão pouco interessadas em aprender. E aí você diz assim, cara, como é que eu posso plantar nesse campo se ele não está fértil? E é por isso a importância da constância, porque para entrar num processo de desenvolvimento de aprendizagem, você tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Então talvez uma sequência de treinamento seja um bom caminho para a aprendizagem e o desenvolvimento. Exato. Porque eu vou amolecendo, as pessoas estão às vezes 5 anos, 6 anos, 10 anos sem fazer um curso, entram numa sala de aula, ela nem lembra mais como é que é, né? Então o cara já está, né, tá até desconfortável. É comum a gente ir a alguns treinamentos e o pessoal não leva caderno, caneta, nada. Né? Talvez porque desaprendeu a aprender, né? Então desaprendeu a desaprender, ou desaprendeu a aprender. Exato. Então, muito legal. E se a gente traz isso também como uma das características, temos que retomar as learning skills, a capacidade do ser humano de reaprender, porque com a inteligência artificial, o cara não vai poder nunca dizer, eu domino a inteligência artificial. Porque a hora que ele domina, já surge outra coisa. Então, é a capacidade de aprender, desaprender, reaprender, do famoso Alvin Toffler, mas seria como é que a gente desenvolve isso, né? Para mim, esse é o cerne. Sim. Nós estávamos com um cliente na sexta-feira, né? Eu e o Emerson, e aí eu falei, cara, pra gente não é mais o tema que a gente vai abordar. Entender muito do público, e no caso de vendas, modéstia à parte, é algo que a gente conhece bem, né? A gente entende muito do público, sabe como a cabeça desse público funciona, e o conteúdo, cara, eu posso falar de conversas difíceis, eu posso falar de escutativa, eu posso falar de programação neurolinguística, posso falar de, enfim, de gestão do tempo, gestão no tempo, qualquer coisa assim, porque a gente tem muito repertório, é verdade, já aplicamos muitos treinamentos, mas porque o que ele vai aprender nesse momento tem sido, vamos dizer assim, menos relevante do como ele vai aprender. Como ele está lá disposto de escutativa aberta, presente naquele momento para poder aprender um pouco mais, né? Então acho que esse é uma coisa interessante da gente trazer, precisamos nos focar na capacidade que as pessoas têm de aprender. Nós desaprendemos a aprender, né? Que seria o óbvio, né? Sim. Muito bom, Emerson. E me conta aí, cara, você lembra de alguma história aí, algum treinamento que a gente fez nesses anos todos, assim, que te chamou a atenção, que você falou, cara, pô, no final o cara veio aqui, agradeceu e falou tal coisa, ou que algum líder fez algum comentário, alguém que se emocionou na plateia, enfim, você consegue trazer alguma memória aí desses anos todos? Boa. Cara, tem bastante, viu? Mas acho que talvez um pouco recente, assim, né? Mais uma vez, né? Você trouxe a palavra constância, aprendizagem, e como que um programa de desenvolvimento
com maior constância consegue trazer mudanças, né? E um que a gente fez bem interessante assim foi, que eu ouvi o feedback presencialmente, as trocas, foi o que a gente fez com a Canaflex, né? Essa empresa de controladoria japonesa, no qual ela vende dutos, enfim, mangueiras, né? Então, você vê que a gente realmente lidou com vários tipos de vendas mesmo, né? Dos mais diversos produtos. E ali foi bem interessante porque entrou muito nessa pauta que você trouxe. Por mais que a gente trouxesse ali delimitado 8 encontros com 8 temas para poder trabalhar, foi algo super co-construído e que no meio do trajeto precisou passar por mudanças, precisou fazer um 2.0 do treinamento que foi aplicado anteriormente e foi customizado com o cliente justamente porque a gente estava tão colado assim, né, da operação, do time comercial durante esse programa, nos encontros presenciais, enfim, que realmente se tornou algo, um programa único, um programa assim que a gente sabe que não vai ser repetido e só quem viveu, viveu. Tanto que eles trouxeram justamente esse comentário, né? Então, o gerente de marketing, nosso colega lá, ele trouxe justamente esse comentário de que, cara, o que vocês estão trazendo aqui é algo animal, é algo transformador. Para vocês terem uma noção, todas as frases que vocês estão falando nessas pequenas 4 horas do período da manhã, a cada quinzena de segunda-feira, o time fica repetindo no almoço. A gente sai para almoçar, toma café no corredor e a gente repete as frases. Foco no que importa, se não está no CRM não existe. Então você vê que realmente ter os encontros, no caso dessa empresa, né, a gente fez quinzenalmente às segundas-feiras pelas manhãs, durante praticamente 3, 4 meses, virou uma cultura de aprendizagem. Os gerentes estavam presentes, os supervisores estavam presentes, o time do operacional, os analistas estavam presentes, enfim, uma sala ali de aproximadamente 60 pessoas, mas participando ativamente e tendo essa troca que a gente está comentando aqui, como a gente teve recentemente em uma convenção de vendas. Então, esse feedback é muito interessante. O feedback do qual está dizendo de que, cara, o que vocês trouxeram pode ter sido pontual, talvez vocês não vão voltar daqui a algum tempo, ou talvez voltem, mas isso já mostra o impacto, o quanto que pode perdurar o que vocês estão trazendo. Realmente é uma cultura de aceleração de vendas, é uma cultura de aprendizagem. E aí o que eu trago, baseado, né, na questão anterior e contribuindo com essa, é de que fala-se muito, né, sobre upskilling, né, reskilling, né, essa ideia de você... Então, upskilling, você conhecer algo que você não conhece ainda. Reskilling é a famosa reciclagem, né? Só que a gente vê que muitos TIDs hoje falam, né? Então, eu vou lá e eu trago uma proposta de vamos trabalhar o treinamento sobre comunicação assertiva. Aí ele vai dizer, mas já teve um consultor anterior que já trouxe comunicação assertiva. Tá, mas você não tá percebendo, não é o tema que eu tô querendo trazer para você. É o como nós vamos desenvolver comunicação assertiva no seu time. Você pode ter passado por uma faculdade de comunicação assertiva, mas com certeza não foi trabalhado o como trabalha-se comunicação assertiva. Então, como a gente está passando por uma onda onde precisa-se dessa virada de chave, né, de cultura de aprendizagem, a gente está ouvindo muitas palavrinhas-chaves, né? Accountability, você ser intraempreendedorismo, você ser um empreendedor dentro da empresa, visão de dono, protagonismo, são frases que a gente está ouvindo bastante, né, no mercado. Mas já teve um treinamento sobre isso, já teve uma convenção com esse título e que não sei o quê. Você percebe que não é mais o tema, porque todo mundo já sabe o que precisa ser feito. Essa é a real. Agora, tá faltando fazer. Algo tão simples quanto isso, fazer. E aí existe essa nossa capacidade, eu percebo que nós estamos à frente do mercado por ter essa mentalidade de que podemos sim reforçar o que precisa ser feito e é necessário 30 minutinhos ali para reforçar o que é accountability, o que é escutativa, o que é comunicação assertiva, mas do nosso lado, enquanto educadores, treinadores, consultores que somos, e aí fica esse convite também para o TID, é pensar mais sobre o como você vai fazer com que o cara faça, com que ele entenda que escutativa é aplicável para o dia a dia dele, entenda que comunicação assertiva é aplicável para o dia a dia dele, entenda que conversas difíceis é algo aplicável para o dia a dia dele, porque senão vira realmente só uma página do livro que fica de lado. Sim. Né? Então eu vejo que a gente precisa trabalhar mais esse lado e nós, graças a Deus, estamos
temos encontrado esse espaço no mercado, Sim. com técnicas, com ferramentas, enfim, programação neurolinguística, ferramentas que simplificam, o cara anota, sai dali com insight, ele vê que ele está desalinhado, e ele precisa se alinhar nisso, naquilo. Então, esse é o convite. Fazer do encontro um espaço único para o cara entender o como fazer e não o que fazer. Porque o que fazer todo mundo já sabe que tem que ser feito, né? É isso, muito bom. E eu acho que traz um pouco exatamente assim, a gente gosta de trabalhar no limite do desafio, né? Porque a pessoa se sente desafiada e naquele lugar né, o vendedor tem muito isso, cara. Então, já que você é bom pra caramba, vê se você consegue. E aí o cara se expõe a uma determinada situação e ele vê que ele não consegue. E aí isso motiva ele, porque fala, cara, agora que eu não consegui, agora só de raiva eu quero conseguir, né? Então, acho que a gente tem trabalhado bem nesse tema, assim. Turma, queria aproveitar aqui para fazer uma breve propaganda do meu livro, Produto é Bom e é Só Vender. Né? Então a gente diz que o produto é bom e é só vender, é o nome do livro, porque as pessoas às vezes subestimam a profissão de vendas, né? Fala assim, o produto é bom, então ele vende sozinho. O vendedor é o cara que almoça com todo mundo. E a gente, óbvio, não concorda com isso, acredita que tem muito trabalho e muito suor. E nesse livro eu trago aqui aproximadamente 100 temas que a gente trabalha com vendas, e eu digo que é um SBA, é um Sales Business Administration, ou a ementa de um Sales Business Administration, ou seja, seria a ementa de um curso de pós-graduação em vendas. Então, se você quiser adquirir aí para o seu time, para a sua turma, ou se você é um vendedor e está assistindo, fica aí a dica do livro, é só procurar na Amazon, o produto é bom e é só vender, e você vai encontrar lá. E o interessante de tudo isso, né, Emerson? A gente está acostumado a ter uma boa repercussão do livro aí, né? As empresas têm comprado para dar para as pessoas. Então, não é raro eu fazer palestra, aliás, é comum eu fazer algumas palestras e ele comprar, a empresa comprar para toda a plateia, porque além de ser um super gift, né? Não que seja, dê para você tomar água nele, mas talvez mais interessante com a caneca com o logotipo da empresa, você vai entregar um conhecimento que a pessoa vai poder perpetuar aquilo. Se ela se dedicar, vai ter ali um curso de pós-graduação por apenas R$ 49. Turma, estamos indo para a reta final aqui desse nosso primeiro episódio da nova temporada. A Emerson vai estar presente aqui sempre como um grande convidado, co-host, enfim, vocês vão ver bastante eu e ele aqui nesse episódio. E eu queria que você trouxesse, Emerson, assim, um pouco do que a gente tem vivido, assim. O que você acha que é o maior desafio entre o que o líder de vendas pede e o que o time de TI e RH tem para poder resolver o problema, vamos dizer assim, né? O que você vê assim das angústias, claro, sem citar nomes, óbvio, mas quais são as principais angústias do T&D quando liga lá o diretor de vendas, eu preciso ter uma demanda e tal, o que você acha que mais acelera o coração do T&D hoje em dia? Boa. A minha percepção, né, e é justamente do primeiro, o requisitante, né, que é nesse caso o diretor de vendas, comercial, enfim, não saber do que ele precisa. Né? Então esse é o primeiro ponto. E aí, por não saber o que ele precisa, a gente conhece de programação neurolinguística, sabe de que a tendência é ele generalizar tudo. Né? E aí ele chega para o diretor de RH, para o diretor de DHO, para o diretor de educação corporativa, enfim, dizendo, olha, preciso de algo que motive meu time, preciso de técnicas de vendas. Aí o diretor de DHO, de RH, que também pode ser um profissional que pode instigar um pouco mais o que ele realmente precisa, em muitos cenários ele não faz isso. E aí ele vai para o mercado. E aí, quando ele vai para o mercado, ele encontra a aceleração de vendas. E quando ele encontra a aceleração de vendas, o cara que faz o primeiro contato somos nós, eu e você. E aí, quando a gente lida com isso, a gente vê um cara, um diretor, ou seja, a terceira pessoa, né? Não é nem a pessoa que requisitou a demanda, mas sim uma pessoa que foi requisitada para encontrar alguém que atenda a demanda, vai trazer a mesma informação. Eu preciso de algo de motivacional, eu preciso de técnicas de vendas. E aí, essa é a grande dor, onde o cara ele sintetiza algo que talvez precisa ser desatado alguns nós de 5, 10, 20 anos em algo motivacional e técnicas de vendas. Isso, claro, dificulta o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é o desafio que nos encanta, né? Porque a gente sabe que a gente vai precisar brifar esse cara um pouco mais, evidentemente, agregar valor na nossa solução e de maneira muito consultiva, como assim temos feito, entender a demanda dele, especificar isso e trazer uma solução muito mais rentável, mais próspera, mais impactante do que simplesmente algo motivador e que traga técnicas de vendas. E é por isso que o nome do livro, né, é O Produto é Bom e é Só Vender.
Porque, de fato, o é só vender tem muita coisa embutida nele, né? E é isso que nós temos trazido nesse livro, né? Essa visão de que a limitação de uma empresa está dentro da barreira mental dos vendedores. Porque o dono da empresa, o diretor comercial, às vezes, né? Ele já enxerga, ele vê potencial. Enfim, se eles estão no mercado é porque existe potencial, né? E a fórmula que a gente traz nesse livro, inclusive, né, derivado de um outro livro muito bom também, que é O Jogo Interior do Tênis, do Galloway, diz de que alta performance é potencial menos interferência. Então, se existe potencial no mercado e existe potencial no time de vendas, a única coisa que pode impedir com que alcancemos alta performance é a interferência. E essa interferência também pode ser do mercado, mas ela em grande parte, mora na cabeça do vendedor. Podemos apelidar essa limitação de fantasmas, né? Os fantasmas que estão dentro da empresa, né? Crenças limitantes? Que pode ser também as crenças limitantes, perfeito. Então, existe a crença que pode fortalecer e levar o vendedor para frente, e existe a crença que pode limitá-lo, só que ele nem enxerga isso como limitante, né? E eu acredito que é aqui que o nosso trabalho enquanto TI&D, enfim, nós, consultores da aceleração e vocês também como profissionais de TI&D e DHO que estão ouvindo esse podcast, precisam entender, precisam se aprofundar um pouco mais, né? Qual que é a crença do meu diretor quando ele traz de que só motivação e técnicas de vendas vai fazer o meu time vender mais e melhor? Né? O que ele estaria querendo dizer, né? Do que ele disse, né? Perfeitamente. E aí não dá pra gente ficar interpretando muito, ficar imaginando as possibilidades e rascunhar o papel. Na dúvida, pergunta, né? O que você quer com esse treinamento? Você profissional de DHO, enfim, e de RBP da área, enfim, né? Especifica um pouco mais isso. Tenho certeza que a sua conversa com o seu diretor vai ser muito mais produtiva, vai ser muito mais esclarecedora. O briefing ele vai ser muito maior do que simplesmente algo motivador e que traga técnicas de vendas. Né? E pode ter certeza que não é falta de técnicas de vendas, embora alguns times necessitem de fato. Vai ter times ali, enfim, se você tem um time que 10% batem a meta, 70% ficam próximo da meta e os outros 30% ficam baixo, com certeza ali existe algum nível de técnica de venda que atrapalhe. Mas eu diria que talvez 80%, se a gente fizesse um 80-20 disso, 80% é muito mais as crenças do que 20% as técnicas. A gente, né, posso trazer um exemplo, quando a gente fez um treinamento para uma farmacêutica, né, e ali foi bem curioso, inclusive, porque a gente fez um treinamento sobre spin selling, né, uma técnica de perguntas, né, poderosas. Enfim, trouxemos a teoria, convidamos todos os vendedores e pré-vendedores daquela área para poder criar as perguntas, né, então, mais uma vez, não subestimando a inteligência dos vendedores, convidando eles para criarem essas perguntas, eles fizeram um teatro de vendas. E uma das vendedoras, que eu lembro dela, né, ela fazendo esse teatro de vendas, ela fez as perguntas de S, P e N de maneira maravilhosa, assim. Eu até falei, poxa, se essa menina fez essas perguntas, é porque ela deve vender pra caramba, né? E aí, no coffee break, eu cheguei ali na gerente, né? Falei com ela, falei, aquela menina deve ser boa em venda, né? Porque aqui na frente de todo mundo no palco, ela arrasou, né? Aí ela chegou em mim, até me levou um pouco pro canto e falou, Emerson, você acredita que ela é a única vendedora que não bate meta? Aí eu falei, como pode isso? Uma pessoa que faz aqui na frente do time um spin selling perfeito, se abordar um médico, com certeza vai fazer isso, ela não bate meta. E ela fala, porque na frente de todo mundo ela aplica o spin selling. Mas agora, quando é para ela vender, ela não aplica. Ela sequer liga para o cliente, ela sequer aborda o cliente. Então você vê que não é capacidade técnica que falta para ela. É a crença de que ela agrega valor para a venda. É a crença de que a pergunta que ela vai fazer vai dar certo. Se deu certo com os meus colegas, por que não vai dar certo com o médico? E mesmo que não dê certo, né? Tenta e melhora e aprimora isso, né? Mentalidade de startup, né? E aí ela foi um case emblemático para mim nesse aspecto. Cara, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Alguém já passou na sala, seja da corporação, seja um consultor externo como nós, falou sobre spin selling para ela, falou para ler o livro, ela possivelmente já deve ter lido o livro, enfim, devorado o livro, mas existe uma crença que impede com que ela faça o que ela sabe fazer de bom.
E aí talvez esse é o lugar onde a gente precisa trabalhar mais. Seja no briefing de uma demanda, seja no próprio treinamento em si. Provocar esse lugar de quais são as crenças, quais são as situações, quais são os traumas e experiências práticas que a gente teve em vendas que impediram isso, né? Que impediram com que a pessoa hoje performasse, prosperasse a partir de tudo que ela aprendeu. Então, mais uma vez, eu retorno para a resposta anterior, né? Não é o que a gente treina, mas o como a gente treina o cara, né? Muito bom. Emerson, estamos indo para a reta final aqui, antes de você dar a sua mensagem final desse episódio, né? Porque com certeza teremos outros. Queria deixar a galera aqui, para quem gostou, né? Dar um like aqui, compartilhar o vídeo, enfim, assistir um pouco mais com seus times e compartilhar com seus amigos de RH. E, em especial, agradecer aqui o Emerson pelos quase 4 anos de aceleração de vendas, né, Emerson? Valeu. Que trouxe muito aprendizado, palavra constância, admiração enorme. Emerson já leu várias vezes a Bíblia, eu sei que mais de 3, né? Até em outras línguas, mas isso é assunto para outro podcast. A gente está preparando uma surpresa aí escrita, né, para a gente poder falar, mas enfim, oportunamente a gente fala. E queria te agradecer então mais uma vez aí, não só pelo episódio de hoje, que marca uma nova era, marca um novo tempo, um tempo em que a gente nunca fez tanto com o necessário, nem vou dizer com tão pouco, com o necessário, né? Em que a gente concentra a nossa energia em gerar valor para os nossos clientes, tem sido muito satisfatório receber isso de volta, né? Quando a gente vai para uma empresa e a gente de fato segue o lema de vender mais e melhor comprovadamente, né? Da gente de fato gerar valor, estar comprometido com aquela plateia, coisa que muitas vezes em outras oportunidades ou eventualmente outras pessoas não têm essa preocupação, esse cuidado. Esse é nosso lema, e é um lema meio difícil de sustentar, né? Porque é como aquela loja que é o melhor bolo de chocolate do mundo. Se você vai lá comer um bolo e ele é pior que o da sua avó, já não é o melhor do mundo. Já não é o melhor. Poderia ser um dos melhores do mundo. Então, quando você ancora uma proposta de valor, você tem que sustentar. E graças a Deus, o nível de recompra, a qualidade dos nossos clientes, o número de indicações comprovam que a gente vende mais e melhor comprovadamente. Né? Então, queria te agradecer por esses 4 anos de jornada. Tem sido uma alegria compartilhar esse Brasil inteiro com você, com vários times de forças de vendas, forças comerciais. E queria então pedir para você deixar o último recado para a turma aí de T&D que está nos assistindo, ou enfim, alguma mensagem que você queira que o mundo possa levar adiante. Maravilha. Realmente esse é o recado que a gente traz, que a área de T&D é uma área rica, uma área próspera, porque fala dos seres humanos. Então, os seres humanos, eles trazem esse resultado. Então, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, e, de fato, temos feito e entregado aquilo que nós prometemos, né? De fato, o produto é bom, e agora a gente só vende, né? Então, esse é o recado que eu trago para você, e que esse podcast ele possa ter agregado para sua carreira, e, enfim, conte conosco, e qualquer coisa é só acionar a gente. Boa. Turma, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Gostaria então de novo convidá-los a dar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal, obviamente. E se vocês gostaram, tem aí o livro O Produto é Bom, é Só Vender, só procurar na Amazon. No mais, é isso aí. Valeu, turma. Vendas, vendas, vendas. Uou!